Vamos falar agora das notícias internacionais. No Reino Unido, o primeiro-ministro Boris Johnson vai ser interrogado pelo parlamento na manhã de hoje. Dois dos principais ministros de Johnson renunciaram ao cargo ontem, depois de um aliado do governo ter sido acusado de assédio sexual. Assunto para conversar com a nossa correspondente Cecília Malan, direto de Londres. Cissa, bom dia para você. São renúncias que já aconteceram, inclusive novas aconteceram hoje, né, Cissa? Em protesto ao que está acontecendo. Exatamente. Bom dia, Xará, querida. Bom dia a todos. Só nas últimas horas já foram mais 3 renúncias de secretários de nível intermediário, todos fazendo alusão de que ficou difícil demais fazer o trabalho deles quando a liderança e a integridade do primeiro-ministro estão sendo questionadas. Ontem foram 2 pesos pesados que abandonaram o governo. O ministro da Economia, Rishi Sunak, que a gente vê aí nas imagens, e o ministro da Saúde, Sajid Javid, que eram figuras próximas a Johnson. E tinham papéis importantes nesse governo, já que conduziam o combate à Covid-19 e a recuperação econômica pós-pandemia. A saída dos dois aconteceu com 10 minutos de diferença um do outro e foi seguida por uma enxurrada de pelo menos 8 funcionários do governo. Na carta de renúncia, o ministro da Economia disse assim: o público espera um governo conduzido de maneira correta, competente e séria, sugerindo que Boris Johnson perdeu a credibilidade para liderar. Já o ministro da Saúde afirmou ter perdido a confiança no premier. A população britânica quer integridade no comando do governo, ele disse. Agora de manhã, o recém-nomeado ministro da Economia, no cargo há poucas horas, pediu por união aos colegas. Disse que um partido dividido não vence eleições, mas dificilmente Boris Johnson é o nome que vai conseguir unir o partido, já que a lista de escândalos ficou grande demais. A mais nova prova de fogo para se manter no comando do Reino Unido começou com o deputado conservador Chris Pincher, que renunciou na última sexta-feira depois de acusações de assédio sexual. Ele teria agido de forma inadequada com um ativista do partido e também um deputado, apalpando os dois sem o consentimento deles. A equipe de Boris Johnson vinha insistindo que o primeiro-ministro não sabia dessas acusações, mas ontem um ex-servidor disse que ele sabia sim. Só então Boris pediu desculpas, algo que já fez outras vezes em outros escândalos, e reconheceu que errou ao nomear Chris Pincher para a posição de vice-chefe da bancada do governo no parlamento. Boris lamentou não ter percebido que Pincher não tinha o que chamou de perfil adequado. A sessão de perguntas no parlamento acontece daqui a pouco, às 8 da manhã, pelo horário de Brasília, e podemos esperar, Cecília, uma oposição ensandecida cobrando a saída de Boris Johnson. Mais tarde, o primeiro-ministro também será questionado por um comitê do parlamento sobre questões ligadas à guerra na Ucrânia. A gente segue acompanhando mais essa crise política por aqui. Deixa eu aproveitar, Cissa, que você falou em guerra na Ucrânia, para falar um pouquinho desse assunto, porque o governador de Donetsk pediu que os moradores deixem a região, né? A gente sabe que é um dos alvos aí que estão sendo observados de perto pelas tropas russas. Quantas pessoas estariam ali em Donetsk? Cerca de 350 mil civis, Cecília, ainda estão na região leste de Donetsk. Além de salvar vidas, retirar civis do campo de batalha permite que o exército ucraniano defenda melhor as cidades atacadas pela Rússia, já que fica mais fácil identificar combatentes inimigos quando as cidades estão vazias. Mas é uma corrida contra o tempo. O governador de Donetsk teme uma ofensiva russa a qualquer momento, já que o objetivo declarado de Moscou é tomar toda a região do Donbass, no leste ucraniano, que é formado por essas duas províncias, Donetsk e a vizinha Luhansk, conquistada nos últimos dias. Autoridades afirmam que um bombardeio maciço atingiu a cidade de Sloviansk e pediu aos moradores As autoridades pediram aos moradores que se escondam em abrigos ou deixem a região imediatamente. Uma menina de 10 anos está entre os mortos. A inteligência militar britânica afirmou hoje que a batalha por Sloviansk provavelmente será a próxima sangrenta entre russos e ucranianos. Já são 133 dias de guerra e não há sinais de que esse conflito esteja perto de um fim. Cecília.
E o pior, né, Cissa? Essa região aí já sofre ainda mais tempo, muito antes desses 133 dias. A região de Donbass ali já era alvo há anos. Então, assim, a situação está ficando cada vez pior. A gente segue acompanhando. Obrigadíssima pelas informações, Cissa. Bom dia. Sim, desde 2014, depois da anexação russa da Crimeia, exatamente. Bom dia, um beijo.